E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? A gente está aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre o século XVIII como um todo, né? Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre o processo de independência das colônias espanholas, começando com a independência do Haiti, né? A gente vai, na verdade, a independência da América como um todo, não apenas das colônias espanholas, mas iniciando pela independência do Haiti. Esse conteúdo vocês vão encontrar lá no tema 4 da unidade 3, né? A primeira parte do tema, né, do tema 4, vai falar sobre os últimos dias do governo de Napoleão, tá bom? E então a parte do Haiti é na metade do tema para frente, certo? Então peguem lá o tema 4, né? Leiam aí a partir da sessão da independência do Haiti para a gente poder dar início, né? Então mais para frente a gente vai comentando sobre as demais colônias espanholas, tá bom? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder dar continuidade. Qualquer dúvida, pessoal, vocês anotem, tá? E me enviem lá no Google Class que eu vou responder, né, assim que possível, para tirar essas dúvidas logo, para não ir acumulando e aí a gente tendo um conteúdo mais claro, tá? Então, vamos lá. Então a independência do Haiti, né, é uma das primeiras, né, de maneira geral, os Estados Unidos de fato que é a primeira das nações americanas a conseguirem se tornar independente, né, cortar os laços com as suas metrópoles. E o Haiti, né, ainda no século XVIII inicia esse longo processo e a independência do Haiti ela é bastante singular comparada, né, às das demais colônias americanas, principalmente pelo fato de que foi uma revolta, né, foi um processo de independência liderado principalmente por negros escravizados. Então é considerado, né, uma das maiores, né, revoltas e revoluções de escravizados ocorridas na América, né, e que vai ser bastante importante porque passou a influenciar, né, uma série de outros movimentos que ocorreram na América ao longo do século XIX, né, em diante. Então, a independência do Haiti ela tem essa importância. Né? E aí, para a gente poder entender, é muito importante a gente partir do começo, né, literalmente. Então, o Haiti, para quem não sabe, na verdade, ele está localizado na região, na chamada Ilha de São Domingos, né? Essa ilha, né, é uma das maiores ilhas da região do Caribe, né? Então, depois da ilha de Cuba, que é a maior, você tem a ilha de São Domingos, que né, faz parte do conjunto ali das ilhas do Caribe. Como vocês podem ver aí, ela tem aproximadamente 76 mil quilômetros quadrados, né? E um comprimento aí de cerca de 650 quilômetros por 241 de largura, né? Então é uma ilha bem grande. Essa ilha ela foi, né, colonizada tanto pela Espanha como pelos franceses, né? E se tornou, de certa forma, ali um dos locais de maior produção açucareira ali, tanto para os franceses, né, como também para os espanhóis. Né? Então aqui a gente tem aqui alguns mapas, para vocês olharem aí. A Ilha de São Domingos é o conjunto, tá? Então aqui ela também era chamada de Espanhola, né? Então olha só, você tem aqui a Ilha de São Domingos. A colonização, como eu falei, ela era dividida, então nós tínhamos aqui, ó, a região leste aqui pertencente à Espanha, né, que hoje se refere à ilha chamada de República Dominicana, né, e aqui do lado oeste, vocês podem ver aí, o Haiti, né, que é basicamente de origem francesa. Então você tinha essas duas colonizações muito voltadas, né, mesmo para a exploração agrícola, principalmente na região do Haiti, né, que é a região de colonização francesa, que é a de onde a gente vai falar especificamente. E também, né, em ambas as duas ilhas, quer dizer, em ambas as duas partes da ilha, você vai ter uma ampla gama de negros escravizados
que passavam a trabalhar nas lavouras de açúcar, né? Essas ilhas faziam parte do conjunto que ficou conhecido, né, nos séculos 16 e 17 como Antilhas, né? E foi, sem dúvida, né, assim como o Brasil, um dos grandes centros produtores de açúcar daquele período, certo? Século 17 ali. Então, as Antilhas eram, por exemplo, um dos maiores concorrentes, né, do Brasil, do Nordeste brasileiro, em produção de cana-de-açúcar e derivados, né? Então, quer dizer, havia ali uma grande concentração agrícola, atrelada também a uma grande concentração de mão de obra escravizada, né? E esse é um dos fatores muito importantes para a gente poder entender o processo de independência. Tá? É muito importante entender a formação da colônia e a composição da colônia francesa aí no Haiti, para poder entender o processo revolucionário que vai se desenvolver a partir daí. Né? Então, olha só, a gente tem, né, até 1789, né, a Ilha de São Domingos, né, ela era uma das mais ricas, né, das colônias francesas, né, a região ali do que hoje é o Haiti, né, a colônia de São Domingo. Então, quer dizer, juntamente, né, como eu falei, era uma das principais concorrentes do Brasil em relação à produção de açúcar, produzia, né, cerca de 40% do açúcar do mundo. Havia uma minoria, né, de proprietários de origem francesa, proprietários brancos, né, quer dizer, algo em torno de 40 mil franceses que trabalhavam, né, que estavam ali a serviço da metrópole, que eram proprietários de terra, né, senhores, funcionários, enfim, até mesmo traficantes de escravizados, né, também faziam parte desse processo. Então havia uma minoria de brancos, né, que passaram a explorar o plantio naquela região, e havia, né, uma quantidade extremamente superior de escravizados, né? Tem algo em torno de 450 mil a 500 mil escravizados, né, em sua grande maioria de origem africana, que viviam cotidianamente sobre as condições, né, da violência escravocrata. Então, quer dizer, constantemente sofriam, né, tanto desde quando saíam lá da África, né, de quando eram capturados lá na África, até a lavoura. Então, você tinha o transporte desses negros escravizados que eram transportados nos chamados navios negreiros, navios tumbeiros, que transportavam centenas, né, em péssimas condições de habitação, sofrendo, né, todo tipo de dificuldades, né, a má alimentação, doenças, muitos morriam no percurso. Ao chegarem nessas ilhas, eram comercializados e passavam a trabalhar nas lavouras, né, também sobre a ameaça constante, castigos físicos, né, tortura, trabalho exaustivo. Então, quer dizer, havia uma maioria de negros escravizados que era bastante insatisfeito com essa condição na qual estavam inseridos, né? A gente vai ter, olha, eu coloquei aqui, né? Então, enfrentava problemas como escassez de alimento, que é básico, né? Em relação aos escravizados, tendo em vista que eles não tinham acesso ao mesmo alimento, ou às vezes a mesma abundância que os senhores, né? Eram maltratados cotidianamente, né? Então, quer dizer, castigos físicos por conta de trabalhos mal feitos, ou por, entre aspas, preguiça, né? Tudo isso era castigado, seja com o chicote, seja com outras formas de tortura, né? Isso fazia também com que a taxa de mortalidade entre esses negros escravizados ela fosse muito maior do que entre os senhores brancos, né? Que viviam por muito mais tempo, tinham condições muitas vezes de ter acesso, né, a tratamentos médicos, coisa que a grande maioria desses escravizados sequer conheceu, né? E também, claro, justamente por ter uma vida, né, extremamente voltada para o trabalho, cotidianamente, todo dia na lavoura, todo dia nesse constante processo, você vai ter também uma grande maioria desses negros escravizados, e também por conta da fraqueza, né, da falta de alimento, da falta de descanso. Tudo isso fazia com que
muitos desses escravizados acabassem adoecendo e eventualmente até mesmo morrendo em decorrência dessas condições, tá? Olha aí, então havia um número gigantesco de escravizados, inclusive essa elite de maneira geral. Muito da violência, né, usada era uma forma que se tinha de demonstrar por meio do medo, né, o que ocorreria em casos de revoltas ou enfim, insubordinações, até porque grande parte dessa elite havia, né, claro, o temor de que uma rebelião escrava tomasse conta da ilha, e como havia uma maioria de escravizados, é, essa elite, esses funcionários, temiam, né, esse tipo de atuação. Então, quer dizer, só de domésticos, olha só, você teria algo em torno de 30 mil pessoas de origem africana que trabalhavam de formas domésticas nas casas, né, dos, dos senhores. E o trabalho doméstico, né, ele é muito mais restrito do que o trabalho nas lavouras. O trabalho doméstico geralmente empregava ali cinco, né, de 2 a 5 escravizados, dependendo do tamanho da casa ou das funções que haviam a ser executadas. As lavouras, elas reuniam 100, 200, dependendo da riqueza desses senhores, do quanto eles tinham, né, para poder comprar, comercializar esses escravizados. Então, quer dizer, deu para perceber que nós temos uma ilha que possui, que é dividida ali, né, entre Portugal, entre Espanha e a França, uma das ilhas com maior produção de açúcar no mundo e dotada de uma grande maioria de negros escravizados, tá? Então isso aqui geraria muitos problemas, né? Então algumas das causas da, da independência do Haiti é justamente, né, ela passa a ocorrer, ela passa a se desenvolver ao longo do final do século XVIII, principalmente como influência da Revolução Francesa e do avanço das ideias iluministas, ou seja, muitos fazendeiros, né, esses proprietários, visavam também a aplicação daqueles ideais iluministas que foram defendidos pela Revolução Francesa em território colonial. Então, assim, havia um interesse entre esses senhores de garantir a aplicação desses princípios, muitos deles defendendo inclusive a independência da ilha, né? Mas é importante entender que havia aqui uma diferença muito clara, né, entre o que os ideais iluministas que eram defendidos pela elite, né, aristocrática francesa e mais rica, né, enriquecida, e aquilo que havia nas classes populares, né? Entre a grande elite não havia a intenção jamais de estender esses valores aos negros escravizados ou às camadas mais pobres, né? Então, quer dizer, havia um conflito bastante intenso de interesse em que a elite muitas vezes buscava a aplicação desses ideais muito mais para atender aos seus próprios interesses, tá? Muitos escravizados, né, na verdade, vão se revoltar porque esperavam ganhar a liberdade em decorrência, né, da aplicação desses princípios. Não é à toa que a partir de 1791 a gente vai ter grandes levantes de escravizados que vão lutar, né, contra a dominação, que vão tentar inclusive expulsar esses colonizadores, né, da ilha, vão tentar estender essa revolta para a região espanhola, não apenas na região francesa. Então, como é esse processo revolucionário que, por exemplo, começa lá na França em 1789, que é a Revolução Francesa, começa a chegar os ecos dessa revolução já em 1791, aqui na América, no caso, no Haiti, tá? Como eu falei, então passam a ocorrer vários levantes de escravizados, né? Esses escravizados passam a se revoltar contra as condições de vida, né? Passam a se revoltar contra a presença, né, desses franceses na região da ilha. Então, esses levantes passam a ocorrer, né? E aí você vai ter, né, plantações destruídas, uh, muitos negros escravizados vão expulsar, né, os colonizadores, né, e inclusive assassinar aqueles que não aqueles que se recusavam, né,
Aí, então quer dizer, o 1791 você tem já um dos primeiros grandes levantes aí. Não é à toa que é nesse levante que se destaca lá a figura do Toussaint Louverture, né, que foi um dos grandes líderes do processo de independência, né? Em 1793 ainda vai haver algo para ampliar ainda mais esse processo, que é a abolição da escravidão, né, feita pelos jacobinos lá durante o regime do terror, a abolição da escravidão nas colônias francesas, né? Isso vai inflar ainda mais, né, esse processo de revoltas que passa a ocorrer, né, a partir de 1791, tá? Então, pessoal, por hoje, né? Por hoje é só. A ideia é a gente conhecer mais ou menos aqui o contexto, né, os antecedentes do processo revolucionário que leva à independência do Haiti, tá? Na próxima aula a gente vai discutir especificamente o processo de independência, como o Haiti ele passa a se tornar independente, né, no século XIX já, e os reveses que isso que vão ocorrer ao longo desse processo, tá bom? Então, anote suas dúvidas, leiam lá o capítulo, façam anotações se for preciso, e envie as dúvidas lá no Google Class que eu vou responder mais rápido, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.